paz do Senhor Jesus a todos que estão aí e vão dispor de um tempo para estar ouvindo essa gravação, esse vídeo, nesse mesmo lugar onde nós estamos, esse cantinho aqui. E nós estaremos gravando aqui o vídeo de número 50, dentro do Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. Nós colocamos isso diante de Deus, de expor nesses vídeos todo o Evangelho que Deus, por meio de Marcos, deixou escrito aqui para nós. Evangelho de Jesus, boas novas de salvação, anunciar a salvação em Cristo. E dentro disso nós já estamos aí entrando hoje no capítulo de número 15. Esse evangelho tem 16 capítulos, então é o penúltimo capítulo. Pela graça e misericórdia de Deus nós estamos aqui, E a intenção é a mesma desde o início, Além desses vídeos no Evangelho de Marcos, eu tenho outros vídeos gravados, eu tenho postado aí em Atos dos Apóstolos, em outros temas que nós colocamos desde o ano de 2015, que eu coloquei isso diante de Deus, e Ele tem me permitido gravar esses vídeos, porque se Ele não permitisse eu não estaria gravando, mas se eu estou gravando e postando é porque a graça e a misericórdia dEle e o consentimento dEle é sobre a minha vida. E por isso que esses vídeos estão sendo colocados aí. E eu peço a Ele que, minha oração a Deus é que esses vídeos alcancem os corações, não só os ouvidos, mas os corações das vidas que ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus. E que eles possam ouvir, conhecer essa palavra maravilhosa, que é a palavra de vida eterna, que é a palavra espiritual que Jesus deixou. E essas almas possam crer em Jesus, e aí serem alcançados pela graça de Deus, serem salvas. Então este é o objetivo. E aqueles que já conhecem, a palavra, que já receberam de Deus a revelação da salvação em Cristo, eu tenho pedido aí orações, intercessões, para que este vídeo possa chegar lá nas pessoas. Pedimos também que compartilhe, aí com seus amigos, que use esses vídeos para também evangelizar a outros. O evangelho é isso, A gente fala aqui, o outro fala ali, e assim o evangelho, a salvação vai chegando aos ouvidos das pessoas, e isso é assim desde o princípio, e não é diferente nos dias de hoje, Então eu peço aos irmãos aí que possam então compartilhar essas mensagens de salvação em Cristo Jesus a outras vidas, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja também seja edificada do Senhor, E tudo isso é para a glória de Deus, É bom sempre deixar um alerta aqui, porque muitos fazem uso, Muitas pessoas, eu não estou aqui condenando ninguém, tá? Quero deixar bem claro isso. Muitos fazem uso aí de canais nessas redes sociais para angariar fundos para diversos propósitos, Eu aqui estou colocando, mas não peço dinheiro, viu? Não peço doações, não peço contribuições para ninguém. Então, como nós estamos numa rede mundial, numa rede social onde todos têm acesso a esses vídeos, é sempre bom deixar este alerta aqui, Porque, infelizmente, em nosso meio, existem pessoas maldosas que podem querer aproveitar de alguma forma de uma situação para ganhar dinheiro. Então já deixo bem claro aqui, se alguém pedir dinheiro, doações em meu nome, no nome deste canal, usando esses vídeos, não dê, porque eu não peço, certo? Eu não peço nada, eu só peço orações.
intercessões dos irmãos para que possam esses vídeos chegar aí a outras vidas. Existem aqueles que pedem, mas aí é um outro problema. Eu não quero entrar nessa questão. Estou falando de mim e deixando esse alerta aí. Tá certo, irmãos? Muito bem. Então vamos entrar aí no vídeo de número 50. Nós falamos no vídeo de número 49, paramos no verso de número 72. É o último verso do capítulo 14. Falamos que Jesus, então, nesse capítulo 14, ele estava ali no Getsêmani, não é? No capítulo 14 começa a narrar desde o jantar, né? O jantar ali que eles fizeram em Betânia, Páscoa, a ceia, que eles participaram, Jesus participou com os discípulos, com os apóstolos. Depois Pedro foi avisado que ele trairia Jesus, né? E aconteceu mesmo, no último vídeo nós vimos isso. Depois apareceu Jesus no Getsêmani, depois apareceu Jesus sendo preso, né, pelas autoridades religiosas do judaísmo, os principais dos sacerdotes. E o último vídeo nós colocamos aqui Jesus sendo levado, então, diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é um grupo, né, de pessoas, autoridades religiosas, que se reunia em um determinado lugar lá, estabelecido, naquele tempo, para julgar, resolver questões, né? E Jesus foi levado diante desse Sinédrio, né? Deixar uma correção aqui, eu também eu falei concílio, né? Concílio, irmãos, é a reunião da igreja, né? Que aconteceu aí no passado, acontece às vezes, e a igreja, a religião, ela se reúne com os líderes religiosos para resolver questões relacionadas àquela religião. Aqui no caso é chamado Sinédrio, uma espécie de uma câmara, né? Um lugar onde se colocam questões, muitas vezes julgam pessoas, não é? Enfim, questões a respeito do judaísmo, religião da época que dominava ali. E Jesus foi levado diante dessas autoridades aí que faziam parte desse Sinédrio, tá bom? Deixar bem claro isso aí. E aí, Jesus então ali fala também da cumprimento daquela palavra que Jesus deixou avisado, que Pedro iria negá-lo, né? Antes do galo cantar, 2 vezes, Pedro negaria ele 3 vezes, e aconteceu. Está narrado aqui do verso 66 ao verso 72, que nós vimos, colocamos aí no vídeo anterior. E agora, o que vai acontecer? Observemos que então nós estamos do 13º dia, noite, né? No 13º dia para o 14º. O 14º é o primeiro dia dos pães asmos, onde se comemorava, os judeus participavam da Páscoa, né? É uma festa tradicional que tem até hoje, né? Inclusive os cristãos comemoram, embora tenha alterado o dia e tal. Mas observe que é o 14º dia, porque o dia dos judeus começava às 18 horas, o entardecer do 13º dia, onde terminava o 13º, começaria então o 14º. Aí passaria a noite, né? Começaria no início da noite, o 14º dia, e iria até o entardecer do 14º dia, por volta, vamos colocar 18 horas, né, nos dias de hoje, né? Então, nós estamos aqui amanhecendo o dia, né? Jesus foi preso nessa madrugada do 14º dia, bem de madrugada, antes do sol nascer, ou seja, antes das 6 horas da manhã, vamos dizer assim, né, nos dias de hoje. Então era de madrugada. O dia de 24 horas dos judeus, às vezes eles dividiam em dois períodos de 12 horas, sendo que o primeiro período começaria então às 6 da tarde, vamos dizer, iria até às 6 da manhã, e o segundo período de 12 horas começaria então às 6 da manhã, iria até às 18 horas. Então veja que nós estamos aqui começando o segundo período de 12 horas, só para a gente poder entender e situar o que é que está acontecendo. Estava amanhecendo o dia, né? É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ler o texto a partir do verso 1º do capítulo 15.
Vamos ler o texto e ir fazendo algumas considerações aqui. Então Jesus, depois que se compareceu ali diante do Sinédrio, ele foi acusado, né? Ele disse que ele era o filho de Deus, né? Foi perguntado a ele: você é o Cristo? Né? O sumo sacerdote perguntou para ele e se ele era o Cristo, o filho do Deus bendito. Está aí no capítulo 14, verso 61. E Jesus disse no 62: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E diante dessa afirmação de Jesus, né, é a verdade, Jesus não estava mentindo, Jesus não mente, né? E diante disso, aí o sumo sacerdote rasgou seus vestidos como reprovação daquela afirmação de Jesus, dizendo que ele tinha blasfemado, e aí foi considerado aí por todos culpado de morte. Jesus agora, pelas autoridades religiosas da época do judaísmo, foi condenado, e agora ele vai ser levado diante de Pilatos. Então ele agora condenado na religião, né, pelas autoridades religiosas, o Sinédrio ali, agora aí Marcos narra aqui a negação, o que aconteceu com Pedro negando Jesus, e agora, a partir do verso 1, então, ele vai ser levado lá diante de Pilatos. Agora a autoridade política, né, o governador ali, e vai ser colocado diante dele para que ele também, então, condenasse Jesus, e assim Jesus fosse conduzido à morte. Era essa a intenção deles, dos religiosos ali da época. Então vamos ler o texto. Capítulo 15, verso 1, e diz assim: e logo ao amanhecer, estava amanhecendo o dia da Páscoa, 14º dia, então devia ser aqui por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos, né? 5 horas, 6 horas da manhã. Então logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos, todos que estavam ali no Sinédrio, né? E os escribas e todo o Sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Então agora eles levaram Jesus amarrado para estar diante de Pilatos. Entregaram ali diante de Pilatos. Verso 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Fez essa pergunta para Jesus, está aí no verso 2. E ele respondeu e disse-lhes: tu o dizes. Você, né, Pilatos, você é que está dizendo, né? Quer dizer, eu sou, você está dizendo que eu sou, então eu sou, né? Como se Jesus tivesse dito isso aí. Mas ele respondeu: tu o dizes. Aí o que aconteceu no verso 3? E os principais dos sacerdotes, aqueles que estavam levando Jesus lá, o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Jesus agora sendo acusado pelas autoridades religiosas, pelos principais dos sacerdotes, acusavam Jesus de várias coisas que ele tinha dito, que ele tinha falado, que ele tinha feito. Mas observe, irmão, que tudo isso é mentira, tudo isso é falso testemunho, tudo isso é para condenar Jesus mesmo à cruz, à morte, né? Morte de cruz. Aí no 4 diz assim: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Pilatos estava assombrado, estava maravilhado, a palavra vai dizer aqui, maravilhava, né? Diz aí, ó, no verso 5, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. As pessoas acusando Jesus, falando muitas coisas contra Jesus, e Jesus, ó, quieto, sem falar nada. Mas aí você pergunta, primeiro, porque era isso mesmo que tinha acontecido. Jesus ia ser morto, né, e ele tinha que morrer, mas o que adiantava Jesus falar? Já que estava diante de autoridades ali, já tinha sido julgado ali pelas autoridades religiosas. Se Jesus falasse ou se Jesus não falasse, não é? Não ia mudar nada a situação, tá certo? Então, irmãos, tem certas coisas que acontecem na sua vida que não adianta você falar. Eu sou assim, né? Eu falo 1, 2 vezes, né? Tentando alertar, às vezes, as pessoas, né? Até os meus filhos mesmo, entendeu?
Mas fala uma, duas vezes, não atendeu, não acreditou, não adianta, você não vai mudar a pessoa, ninguém pode mudar ninguém, ninguém consegue mudar ninguém, né? Então eu aprendi isso na minha vida, né, nos meus 50 e poucos anos aí, que o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? O Jesus tinha que morrer, né? Então as pessoas são duras de coração, né? Não mudam, não creem, não acreditam. Então o que acontece? É igual a criança, né? Você fala para uma criança assim, olha, aquela tomada ali, tá vendo aquele buraquinho ali, né? Não coloca a mão ali que você vai levar choque. Mas aí que parece que incentiva mais ainda a criança a colocar o dedo ali. A pessoa vai lá, a criança vai lá, coloca o dedo, leva o choque, né? E aí, tá vendo? Dá choque. Agora você viu que dá choque? Aqui uma ilustração, só para a gente mostrar que a pessoa é má, desde a sua meninice, desde a sua criança. Imagina os velhos, né? O coração endurecido, não adianta. Muitas vezes está falando para a pessoa, né? A pessoa não crê, não acredita, não muda. Então tem que acontecer. Infelizmente é assim, né? Existe uma frase assim, se você não vier pelo amor, vem pela dor. Mas não é assim. O amor de Deus é isso. É avisar que você está errado, que você fala, ele fala através da palavra, está errado, arrepende-se, né? Se arrependa do que você está fazendo, né? Não endureça o seu coração, né? Se arrependa, você está no caminho errado, volta para o caminho de Deus, recebe Jesus, mas as pessoas ficam endurecidas nas suas religiões, nos seus pensamentos, nas suas tradições familiares, religiosas, não adianta. Não adianta, se Deus, por isso que a mudança, o novo nascimento, né, a conversão a Deus, o entendimento das coisas de Deus, de Jesus, o receber de Jesus, a gente fala assim, você não quer aceitar, não é, na verdade não é a gente que aceita, a gente não aceita nada, é Jesus através do Espírito Santo, é Deus através do Espírito Santo que muda, que toca no coração da pessoa. Por isso que eu estou aqui pregando, anunciando o Evangelho, esse aqui é o vídeo de uns 50 dentro do Evangelho, mas eu bem sei disso, que muitos não vão nem dar crédito, não vão nem ouvir essa mensagem, né? Outros que vão ouvir não vão crer, outros vão até zombar, né? Zomba lá, irmão, tá falando coisa. Então, mas não tem problema, é que eu sempre disse aqui, se uma alma, uma vida for alcançada pela graça e misericórdia de Deus, e der crédito a essa palavra, e crer em Jesus e for salvo, para mim já valeu. Todo o esforço, né, todo o empenho de estar estudando, gravando, postando, né, todo o tempo investido nessa obra, já valeu a pena. Uma alma, né, uma vida. Eu peço ao Senhor, uma vida. Então a palavra diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro, né? Que há alegria no céu para um pecador que se arrepende. Há alegria no céu. Então se eu alegrar o céu, vamos dizer assim, né? Se uma alma recebeu o Senhor Jesus por crer nessas mensagens que estão colocadas aí, para mim já está ótimo. Já consegui, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Não é que eu consegui, né? É Deus operando através de mim. E há alegria no céu por um pecador que se arrepende, uma alma que se salva, e para mim já está de bom tamanho. Amém? Então observe que Jesus ficava quieto aqui. Acusavam Jesus, E outra, para que se cumprisse também a Escritura, né? Porque lá em Isaías 53, lá fala assim, como uma ovelha muda, né? Como uma ovelha muda que é levada ao tosqueador, ele não abriu a sua boca. A ovelha, ela tem essa característica, né? Quando ela é levada para ser tosqueada, ela vai quieta, silêncio, ela não grita, não acontece nada. Ela vai sendo levada lá, e Jesus, né, nessa hora aqui, nesse momento, ele está sendo ofertado como cumprindo a figura que existia lá na época da lei, na época de Moisés, né? Onde as pessoas levavam ali o sacrifício pelos seus pecados, um animal, né? Aqui está se cumprindo realmente Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava se cumprindo aqui. E ele foi levado ao matadouro, foi levado à cruz, à morte, e não abriu a sua
boca, para que se cumprisse todas as escrituras, né? E as pessoas ali acusando Jesus, falando mal de Jesus, Jesus quieto, sem falar nada. E Pilatos fala assim, mas você não fala nada? Olha quantas coisas estão testificando contra ti. É para você estar gritando e falando, não fiz isso, não fiz isso. Jesus, ó, quieto. Muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco também dentro das igrejas, ou fora das igrejas, em vários lugares no trabalho. As pessoas muitas vezes nos acusam, mas se você estiver na verdade, se você estiver em Cristo, se você estiver baseado na palavra dele, não tem problema não. Deus, ele honra, Deus, ele confirma aquilo que você está falando, né? Se você for fiel a Deus, ele sabe que é assim mesmo. Olha aí, Jesus sendo acusado de muitas coisas. Muitas vezes as pessoas nos acusam de muitas coisas dentro das igrejas, e coisas que nós não fizemos. Coisas, levantam falso testemunho, levantam mentiras contra nós, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a palavra que você prega na igreja, a palavra que você fala na igreja, geralmente confronta o pecador, confronta o pecado da pessoa, e a pessoa às vezes fica com raiva de você, né? Porque você revelou o pecado dela, da pessoa, né? Não é que você revelou, a palavra que revela, na verdade, né? Deus que revela através da palavra, porque diante de Deus nada fica oculto. Então é revelado, e a pessoa, em vez de reconhecer que está errado e tal, quebrantar o coração, endurece o coração. Então essa palavra tem o poder de quebrar o coração daqueles que realmente são de Deus, né? E traz o arrependimento para a pessoa, e endurecer o coração daqueles que não são de Deus, né? É verdade, isso é interessante, né? Então, o mesmo fogo, que Deus é um fogo consumidor, e que purifica o ouro, né? Ele também queima palha, né? Então, essa palavra ela tem esse poder, né? De endurecer e de amolecer, de quebrar o coração da pessoa ou de endurecer o coração da pessoa. A verdade é que ninguém fica imune, fica indiferente à palavra de Deus. Se você for de Deus, ao você ouvir essa palavra e a palavra revelar o seu pecado, você vai se quebrantar, vai reconhecer, vai chorar, né? O Espírito Santo vai tocar no seu coração, você vai se arrepender e Deus vai te perdoar o seu pecado, e você vai ser salvo. Agora, se você ouvir essa palavra e ela revelar para você o seu pecado e você endurecer o seu coração, você não vai ficar com o seu coração endurecido diante de Deus e não vai ser salvo, né? Então por isso que nós estamos aqui. Eu creio, eu peço, né, que essa palavra confronte mesmo o pecado de muitos, e esses muitos possam reconhecer, né, os seus pecados e venham se quebrantar diante de Deus, não diante de mim, e possam ser salvos. Mas vamos voltar aqui, né, só colocando aí para a gente aproveitar aqui e tirar ensinos para nós de todas essas coisas, né? E Pilatos estava maravilhava com Jesus, porque ele não respondia às acusações que estavam sendo feitas contra ele. Mesmo porque essas acusações também eram meio que sem sentido, elas não eram conformes, né? Elas não eram coerentes, né? Aquele homem ali estava sendo acusado de muitas coisas, de derrubar o templo, destruir o templo. Aí Pilatos olhava para ele assim, mas peraí, esse aqui vai derrubar o templo? Né? Ele tem poder para derrubar o templo e reconstruir o templo em 3 dias. E Pilatos olhava para Jesus, né, que não tinha, era um homem comum, não tinha nada assim ali naquele momento, né, ainda sendo Deus que era, mas estava ali como homem. Pilatos olhava para Jesus e falava assim, mas esse aí vai destruir o templo? Vocês estão falando que ele vai destruir o templo em 3 dias? Vai destruir o templo lá de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, ele destrói e reconstrói em 3 dias. Eu sei, como o Pilatos está dizendo assim, vocês estão acreditando nisso? Né? Mas Jesus estava falando do templo físico dele, ele seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Né? Mas as pessoas estavam... Então esses testemunhos que davam com Jesus não eram coerentes, não eram conformes, né? As pessoas olhavam e dava para qualquer um ver que era mentira, era, né? E muitas vezes, irmãos, as pessoas trazem acusações contra nós e você vê que não é conforme, né? Você olha para a pessoa assim e fala, mas não é possível, e a pessoa faz isso mesmo, vai, ele está fazendo isso, aí
vai investigar, não é nada disso, é levantes, né? São acusações falsas, e aconteceu com Jesus como e com nós então, né? que só somos, estamos aqui um instrumento, um pó, barro, cinza, né? Trazendo essa palavra de Deus aos corações. Muito mais nós, né? Que as pessoas vão acusar, falar mal, e isso aí, infelizmente, machuca muitas vezes a gente, né? Jesus certamente estava com o coração turbado, né, por tudo isso que estava acontecendo com ele, já que ele curou muitos, né, enfermos, eles tinham visto, né? Jesus ensinava com autoridade as escrituras, fazia grandes milagres e mostrava que ele era de Deus, mas as pessoas acusavam Jesus por inveja, né? Isso acontece até hoje, é assim, infelizmente. Mas continuando no verso 6, ora, no dia da festa, então, observe, era o primeiro dia da festa dos pães asados, chamado Páscoa, 14º dia. Ora, no dia da festa, existia uma tradição lá, costumavam soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. Então o povo pedisse, né, havia muitos prisioneiros lá, o povo pedia que fosse solto um dos prisioneiros que estivesse ali, e era concedido isso, era um costume que havia lá, né, entre os judeus. E aí no verso 7 vai falar que e havia um chamado Barrabás, havia um preso lá, né, chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha no motim cometido uma morte. Então Barrabás era amotinador, ele provocava rebelião contra Roma. Ele se revoltava, ele se levantava contra o governo, contra as autoridades, muitas vezes. E numa desses levantes, que ele era, vamos dizer assim, o líder, né? Ele matou está dizendo que tinha no motim cometido uma morte, ele era assassino. Então ele era amotinador, rebelde, e além disso, ele tinha cometido aí uma morte. E a multidão, verso 8, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Então começou a pedir a Pilatos, solta um, né, conforme é o costume, já de muitos anos, né, começou a pedir isso a Pilatos, conforme sempre lhes tinha feito. E o verso 9, e Pilatos lhe respondeu, dizendo, bom, certo, eles querem que solte Jesus, né? Aí Pilatos perguntou aqui, no verso 9, quereis que vos solte o rei dos judeus? Vocês querem que solte a Jesus, rei dos judeus? Por quê? O verso 10 explica. Porque Pilatos bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Quem levou Jesus a Pilatos foram os principais dos sacerdotes, pelo que eles estavam acusando Jesus, né? E por aquilo que ele olhava para Jesus, né? Ele via... Ele tinha percebido, ele percebia que, na verdade, eles tinham inveja de Jesus, né? Então eles levaram Jesus lá por inveja, entregaram Jesus a Pilatos por inveja, acusavam Jesus por inveja. Isso estava nítido, estava claro, né? Então ele falou, Pilatos queria soltar Jesus, porque ele não via nada em Jesus. Olha aqui que ele fala aqui, verso 11, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. A multidão já estava influenciada, vamos dizer assim, aqui diz, incitaram a multidão a que soltasse Barrabás em vez de Jesus, né? A multidão que estava ali gritando, eles já estavam querendo que soltasse Barrabás. Por quê? Porque os principais dos sacerdotes já tinham incitado a multidão, tinha influenciado a multidão que ali estava para que fosse solto antes Barrabás e não Jesus, porque Jesus eles queriam matar, né? Olha que ponto, irmão, né? Trocou Jesus ali por um assassino, um amotinador, um rebelde, né? Uma pessoa má, né? Como Barrabás. Mas observe, irmãos, que isso é assim até hoje. Barrabás aqui representa todos nós, pecadores que somos, rebeldes muitas vezes contra Deus, não queremos aceitar Jesus, queremos livrar a nossa vida, né? Sou mais eu, e não se sujeita a Deus.
ao Criador, né? E nós chegamos ao ponto, muitas vezes, de adorar criaturas no lugar do Criador, né? Adoramos tantas coisas, adoramos. As pessoas falam que não adoram, mas adoram, né? E a gente fala que é idólatra, a pessoa acha ruim. Mas não é só imagem, é imagem, todo tipo de coisas criadas. Sol, lua, tradições, nós mesmos, nosso ego, nosso eu, né? As religiões, a nossa casa, a nossa família, nosso pai, nossa mãe. A palavra fala assim que se nós amarmos, não é que nós não devemos amar, lógico, é família, nós vamos amar. Mas nós não podemos amar a nossa família, a nossa casa, a nossa mãe, o nosso pai, o eu mesmo, ou as coisas que nós temos, né? Tem gente que adora o dinheiro, carro, casa, né? Investe tanto dinheiro em carro, em casa, em coisa, mas não olham para Jesus, que é o reino de Deus revelado, não é? E aí isso é idolatria, isso é prática idólatra, né? Então nós temos que colocar Jesus, Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo, né? Tem gente que adora a política, né? Um líder religioso, um líder político, um país. Não podemos adorar o Brasil, não. O próprio hino brasileiro, se você perceber, diz lá, pátria adorada, uma coisa assim. És tu, Brasil, ó pátria amada, pátria adorada. Enfim, tem lá essa palavra adorada, né, no hino brasileiro. Eu não estou falando contra o hino, misericórdia. Daqui a pouco ainda vou querer prender eu, porque eu estou falando contra o hino nacional. Estou falando a respeito da idolatria, só para a gente perceber, né? Então não podemos adorar. Tem gente que adora o país que vive, tem gente que adora um carro, tem países que adora a vaca, um animal, tem país que o rato é considerado sagrado, barata. Misericórdia, irmão, são coisas criadas. Nós não podemos colocar a criatura acima do Criador, que é bendito eternamente. Deus criou todas as coisas, tudo. Eu, você, tudo. Todas as coisas foram criadas por Deus. Então, o único que nós podemos adorar é Deus, que se revelou a nós através de Jesus Cristo e habita em nós pelo Espírito Santo. Deus é um, Ele age, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho que revelou o Pai, e o Espírito Santo que está em nós, depois que Jesus não está aqui como carne, agora Ele está, é o mesmo Deus. É em espírito, é em verdade que nós adoramos a Deus. Não podemos adorar coisas, não tem poder, templos. Percebe isso? Nós precisamos perceber essas coisas. É sutil o negócio, né? E nós adoramos, às vezes não percebemos. E aí quando você fala que você adora, a pessoa fala assim, não, eu não adoro, eu venero, eu honro, eu lembro. Não, você adora. Venerar é a mesma coisa. Fazem orações para coisas, né? Creem em horóscopo, creem em trevo, de não sei quantas folhas lá, que dá sorte, ferradura. Agora tivemos a sexta-feira 13, ontem, né? Hoje é sábado 14. Sexta-feira 13 tem gente que não sai nem de casa. Outros acham que sexta-feira 13 dá sorte. Gato preto, e por aí vai. Tantas outras coisas que nós inventamos, né? Tudo isso é idolatria, irmãos, é feitiçaria, tudo isso não agrada a Deus, né? Mas observe que as pessoas queriam soltar Barrabás e matar Jesus. Barrabás representa todos nós, né? E Jesus foi morto no lugar de Barrabás, o justo no lugar do injusto. Olha aqui a figura, né, da salvação, está aqui, ó, né? Jesus morreu por injustos, por pecadores, que nem eu e você, Barrabás, todos nós, né? E Pilatos respondendo-lhe, lhes disse outra vez, verso 12: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Então, o que você quer que eu faça de Jesus? O que vocês querem? E olha a resposta do povo, que estava sendo incitada pelas autoridades religiosas. E eles tornaram a clamar, crucifica-o. O que eu vou fazer de Jesus, o Cristo, o rei dos judeus, o Filho de Deus? O que vocês querem que faça? A resposta do povo, crucifica-o, mata Jesus e solta Barrabás.
Mas é isso que Deus fez. Deus deu. Não foi Jesus que... Aqui está mostrando para nós as pessoas levando Jesus à crucificação. Aí dá para nós perceber isso. Nós temos que pegar o sentido disso. É isso que Deus fez. Deus entregou Jesus. Se Deus movesse o coração de Pilatos, Pilatos fala, não, eu não vou entregar Jesus, acabou, ele não deve nada. Eu vou matar e Barrabás está condenado. Jesus não. Mas olha aqui a atitude de Pilatos. Foi o povo, é lógico, ele foi pressionado pelo povo, mas foi Deus que inclinou o coração do rei. É Deus que inclina o coração de todos. Amém? Pilatos foi inclinado. Por quê? Porque Deus entregou. Foi Deus que entregou Jesus por morte de cruz. Porque se Deus não tivesse feito isso, nós estávamos todos perdidos em nossos pecados. Estavam todos condenados em nossos pecados. Mas Deus, por amor a nós, está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, aqui está a tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, deu Jesus, por morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte eterna. Ainda que todos nós desçamos da sepultura hoje, não tem ninguém que não desça, carnalmente falando, porque essa carne aqui ela tem que morrer, porque ela é corrupta, ela é cheia de doenças, cheia de falha, ela é feita para viver um tempo só, por causa do pecado que entrou no mundo. Então nós morremos e vamos naquele dia da ressurreição, da vinda de Jesus, receber um novo corpo. Aí sim, seremos ressuscitados. Aqueles que estão em Jesus já, receberam Jesus, participaram da primeira ressurreição, na verdade serão somente acordados, porque para Deus estão vivos, estão como que descansando, dormindo, e serão acordados para a vida eterna. E outros que não receberem Jesus, aí sim receberão a ressurreição, a única ressurreição, é uma só, ou é agora, e você naquele dia está livre da condenação, ou você não recebe Jesus, não ressuscita, permanece seus pecados, e naquele dia você vai ser ressuscitado para a morte eterna. É sério o negócio. A coisa é séria. Não estou aqui brincando. Não estou aqui querendo levar você a acreditar numa mentira, numa lenda, não. Jesus é questão de vida ou morte, e isso é eterna. Ou você morre agora para os seus pecados, para a sua vida carnal agora, quando você recebe Jesus e ressuscita para Deus, para aguardar a ressurreição do último dia, para aguardar a vinda de Cristo, ou você não aceita, morre em seus pecados, naquele dia você é condenado. Esse é o Evangelho. Não estou botando medo em ninguém, não, é a palavra, é assim que ensina a palavra, é dessa forma. Crucifica Jesus, crucifica-o. Aí Pilatos diz no 14, mas que mal ele fez? Pilatos não viu mal nenhum em Jesus, pecado nenhum, mas que mal ele fez essa pergunta, que mal fez Jesus? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o, crucifica-o. Está vendo? Tudo isso, irmãos, na verdade é uma direção de Deus. Parece uma coisa assim, terrível, Deus condenando Jesus, mas é isso mesmo que aconteceu. É justamente isso que aconteceu. Aí no verso 15, então, diante daquela situação, daquele motim que estava ali, as pessoas gritando para crucificar Jesus, o que Pilatos fez? Verso 15, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitou Jesus e o entregou para que fosse crucificado. Agora está aí, Então, diante daquela situação, soltou Barrabás e entregou Jesus manietado, para que fosse crucificado. Aí aconteceu o quê? Aí entregaram Jesus ali. Quem que pegou Jesus? Verso 16. Os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, que é ali onde estava, tinha ali uma sala de audiência de Pilatos, um lugar ali. Levaram ali até a sala da audiência e convocaram, porque primeiro Jesus foi apresentado a Pilatos dentro dessa sala, numa audiência ali particular. Depois Jesus foi levado ali diante da multidão, quando Pilatos então
mostrou, fez todas essas coisas. Aí levaram Jesus para dentro de novo. Aí o que fizeram com Jesus lá? Verso 17. E vestiram-no de púrpura, né? Colocaram uma púrpura, um tecido fino, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça, né? E aí começaram a zombar de Jesus, né? Porque essa roupa púrpura era para rei, né? Os reis que vestiam, não é? E a coroa, né, eram os reis que usavam. Mas a coroa que Jesus usou foi uma coroa de espinhos, para ferir a cabeça de Jesus. E a púrpura que foi vestida de Jesus foi para a zombaria dele, né? É o que acontece aqui no verso 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Zombando de Jesus, na verdade. Verso 19. E feriram-no na cabeça com uma cana, bateram em Jesus com uma cana, cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. Jesus, tudo em zombaria, tudo mentira, tudo, né, falsidade, tudo para zombar de Jesus. Aí no verso 20 diz assim: e havendo escarnecido, zombado, despiram-lhe a púrpura. Aí tiraram a púrpura, né, que tinham vestido ele, e o vestiram de novo com os seus próprios vestidos, suas vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Tudo isso fizeram com Jesus. E ele, ó, com a ovelha muda, sendo levado ao matadouro, porque assim deveria ser, para que se cumprisse as Escrituras. E para que hoje nós, eu e você que está ouvindo aí, mais uma vez, não entrar em condenação e receber de Deus a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mais esse vídeo, pela graça e misericórdia de Deus, vídeo de número 50, mostrando então Jesus diante de Pilatos sendo condenado à morte, e o próximo vídeo vai mostrar para nós então a crucificação. Jesus é levado ali para ser crucificado. Chegamos ao ápice, né, do Evangelho, né, o ponto mais alto do Evangelho, que é a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz. E por essa morte, e somente pela fé nele, em Cristo Jesus, é que nós somos salvos de nossos pecados. Jesus paga na cruz. Ele não passa a mão na nossa cabeça e fala assim: você é tão bonzinho, cara. Você, aquele dia perdoe falar assim, mas é isso que vai acontecer. Naquele dia do julgamento, no dia final, né, Jesus não vai olhar para você, para mim, e vai falar assim: olha, você é um rapaz bom, você andou direitinho na terra, você participou daquela religião ou daquela outra religião, você, em meu nome, você expulsou demônios, no meu nome você profetizou, você fez até milagres em meu nome, mas você andou em iniquidade, em pecado. Então você está condenado. Aparta-te de mim, que eu não conheço. Para que Deus nos reconheça lá no dia do julgamento, da separação, do juízo, Deus tem que olhar para nós e achar Jesus em nós. É Jesus que ele tem que ver, porque nós somos pecadores, o único sem pecado é Jesus. Perceba bem isso. Então, por que Deus matou Jesus aqui? Porque quando ele olhou para Jesus aqui, ele viu os nossos pecados em Cristo. E por ele ver nossos pecados em Cristo, ele virou as costas para Jesus e deixou que Jesus fosse morto, moído, conforme vai estar escrito aqui, falado. Por quê? Porque Jesus é pecador? Não, ele era justo, santo, só que ele tomou sobre si os nossos pecados. Então Deus virou as costas para Jesus e matou Jesus, foi Deus que fez isso. Tá certo? Mas por que Deus fez isso? Para nos livrar, para livrar eu e você, que está aí. Observe bem, entenda isso. Então, se nós não recebermos essa tão grande salvação concedida de Deus para nós, por meio da fé em Cristo, o que vai acontecer conosco? Os nossos pecados estarão sobre nós. E naquele dia, quando Deus olhar para nós, ele vai enxergar quem? Ele vai enxergar os nossos pecados.
Os nossos pecados, os nossos adultérios, a nossa mentira, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa prostituição, a nossa maldade estarão todas estampadas no nosso rosto, em nós. E aí Deus vai virar as costas para nós. Por que que ele vai virar as costas? Porque Deus não pode olhar para pecado. E aí o salário do pecado, a paga do pecado é a morte, e morte eterna. E aí nós vamos ser mortos eternamente por conta disso. Não porque Deus é ruim, Deus está oferecendo, Deus é amor, ele ofereceu Jesus na cruz. Ele se fez carne, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. Então aqueles que têm Jesus hoje, verdadeiramente têm a fé em Jesus, o que vai acontecer naquele dia? Deus vai olhar para você, vai olhar para mim, e ele não vai ver mais os nossos pecados, porque os nossos pecados não estarão sobre nós. Estavam sobre Jesus, só que Jesus morreu e ressuscitou. Ele pagou na cruz o nosso pecado. Então quando Deus olhar para você e para mim lá no dia do julgamento, quem que ele vai ver? Ele vai ver Jesus. Ele vai ver a justiça de Jesus em nós. E pela justiça de Jesus, realizada por Deus em Cristo, é que nós vamos ser salvos. Perceba isso. Então não é porque nós somos, porque nós fazemos, porque nós somos bonzinhos, porque bom não tem ninguém, irmão. Infelizmente, se você mentir uma vez na sua vida, você já é digno de morte, porque o seu pecado está sobre você. E só tem um jeito de se livrar dele, é tendo fé em Cristo, no que Cristo fez, na justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Estamos chegando então no ápice, o ponto mais alto, né, vamos dizer assim, da nossa salvação, que é a crucificação e morte de Cristo Jesus. Mais esse vídeo, que essa palavra entre não só na sua mente, no seu ouvido, mas também no seu coração. Que você receba Jesus. Tá bom, eu entendi. Eu sei que eu sou um pecador, que eu sou mau, que eu vou ser condenado. O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Você tem que receber Jesus na sua vida. Você tem que dobrar os seus joelhos diante de Deus, né? Reconhecer que você é um pecador, que você está condenado para a vida eterna e clamar o nome de Jesus sobre você, o sangue de Jesus sobre a sua vida. Se arrependendo dos seus pecados de todo o coração, crendo no coração em Jesus. Confessar Ele com a sua boca, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Que você crê que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por você na cruz. Pagou todos os seus pecados, todos. Tudo aquilo que você cometeu até o dia que você recebeu o Senhor Jesus, estarão pagos em Cristo Jesus. Pode até ter consequência, pessoas pagam porque fazem o mal, alguns são presos, né? Matam pessoas, mas o pecado delas está pago, mas só que tem a consequência do pecado. Você tem que pagar, isso aí é a consequência, né? Pessoas ficam presas muitas vezes, mas a condenação eterna você não vai participar mais. Por quê? Porque seu pecado foi pago, está pago na cruz, pela sua fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é boa notícia para você, pecador. Essa é boa notícia para mim, pecador. Essa é boa notícia para todos. Nós não vamos entrar em condenação, mas passaremos da morte para a vida eterna com Deus, se nós estivermos em Cristo Jesus e tão somente nele. Porque foi Ele que morreu por você e por mim. Por Barrabás, se Barrabás se arrependeu, né? Depois reconheceu, não sei, né? Mas cada um que sabe de si. Eu sei que eu reconheci Jesus na minha vida, reconheci que era pecador, falho, sou até hoje, erro muitas vezes, peço perdão a Deus, mas os meus pecados estão sobre Jesus. Amém? Que você assim o faça e receba aí. Aí o que eu tenho que fazer então? Reconhecer o que é pecador, confessa diante de Deus seus pecados, né? Reconheça, deixe os pecados, peça a Deus para te ajudar a deixar o pecado, deixar os vícios, a prostituição, a pornografia, o adultério, a mentira, os roubos, as falcatruas que você comete aí, não é? Procure ter uma vida reta diante de Deus e Deus será contigo. O Espírito Santo vai conduzir a sua vida e mesmo que você desça a sepultura, né? Que isso é uma consequência do pecado, nós naquele dia estaremos com Deus por toda
à eternidade. Amém? E a minha oração para você que está ouvindo aí, que chegou até aqui o vídeo, né? É essa, que você receba, então, reconheça. Aí mesmo, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Reconheça Jesus na sua vida. Peça a Deus, reconheça que é pecador, peça a Deus o perdão e você será salvo. Aí o que demais que você vai fazer? Vai fazer a obra de Deus, vai pregar o evangelho, procura uma igreja séria, né? Uma comunidade séria que pregue isso aqui, ó, a Bíblia, que tem esse entendimento que Jesus é o único Senhor e Salvador. E comece a frequentá-la, faça a obra, ajude as pessoas, pregue o evangelho, vai fazer aquilo que Deus preparar para você fazer. E toda glória, honra e louvor seja dada ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, receba a sua bênção e a salvação em Cristo Jesus. Amém.